E aí? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Roger. E eu sou o Vinícius. E nós somos Amigos Amilidux. Hoje o assunto vai ser puxado. Vai ser puxado, o assunto é sério. Se a gente ria porque a gente é besta, Sim. porque o assunto é sério. Nós vamos falar de assédio sexual. Assédio sexual e moral em mulheres no ambiente corporativo. Isso. É isso? É. Em geral é isso, né? Mas a gente vai para um núcleo mais específico. Se a gente vai falar de um caso específico, que ficou famoso aí essa semana, e isso traz questões, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente entrar nesse assunto totalmente sério aí, a gente vai pedir para vocês, se você ainda não for inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com os amigos aí para dar aquela moral aí pra gente, beleza? Exato. E não se esqueçam também de curtir e seguir a gente no Instagram, lá é @milidux com K. Isso aí. Combinado? Fechou. Então, vem vinheta. Bom, Roger, Oi. como a gente falou, né, é um assunto, não é nem um pouco polêmico, é muito polêmico, que, né, se trata de assédio em empresas corporativas, assédio moral, assédio sexual, com mulheres, principalmente, né? Recentemente, umas semanas atrás, a gente teve o caso, né, que explodiu novamente aí na mídia, referente à empresa Blizzard, Activision Blizzard. Uma empresa de games. Uma empresa de games, então é onde a gente vai tratar mais esse assunto, né? Que uma funcionária deles, né, denunciou diversas situações que ela passou dentro da empresa, tais como assédio moral e assédio também sexual, né? E depois dela, muitas outras pessoas endossaram e falaram que também passaram por situações semelhantes. Isso, explodiu, né? Exato. Isso não é de agora, né? O processo Sim. já corre há alguns anos. Já nos Estados Unidos, na Califórnia, onde é sediada a empresa, o povo já sabia, isso já estava acontecendo há alguns anos. Mas explodiu por conta dessa última declaração, último depoimento dessa mulher. Mas o que eu queria dizer para começar é que a gente já sabe que, infelizmente, existe assédio sexual e moral em mulheres em empresas. A gente sempre soube, infelizmente é uma realidade difícil de mudar e infelizmente é uma coisa que a gente está acostumado a ver nos jornais. O que a mim surpreendeu particularmente é que na minha cabeça, né, eu que jogo videogame, a gente tem um conhecimento um pouco maior da indústria gamer e tal, a gente acha, né, e é um achismo, acabamos de descobrir que isso é apenas um achismo, que as empresas de games, por serem mais modernas, mais atuais, Cabeça aberta. a gente imagina que toda empresa seja composta de funcionários cabeça aberta. Muitas das empresas, eu já dei aula para pessoas que trabalham no desenvolvimento de games, e a maioria das pessoas tem cabeça aberta, né? Tanto que são empresas que geralmente aceitam pessoas LGBT, você é livre para usar a roupa que você quiser. Então, no imaginário da maioria das pessoas que entendem um pouco dessa área, imaginam que sejam empresas muito mais cabeça aberta, como o Vinícius disse, que aceitam mulheres, que tratam bem as mulheres, as pessoas LGBT, etc. Mas a gente está vendo que não, né? Plena Califórnia, né? Lá na parte onde tem empresas de tecnologia, uma área que tem muitas empresas de tecnologia, tem um nome específico para essa área, que eu esqueci, Vale do Silício, que tem várias empresas de tecnologia lá. E a gente viu um caso bombástico desse, de mulheres desenvolvedoras de games que são assediadas moral e sexualmente. Então isso é mind-blowing, assim. Na minha cabeça, eu não esperava desse tipo de empresa. Então, pra mim, não sei se você teve esse mesmo pensamento. Você não, você acha que é tudo igual? Eu acho que eu já vou mais para a segunda linha. Infelizmente hoje, isso não só nos Estados Unidos, né? As mulheres ainda sofrem muita questão de assédio sexual e é difícil você ver. Há casos, tipo, à parte, sim, mas em questão de liderança, é muito difícil você ver mulheres em liderança de empresa ainda. Temos alguns casos, outros temos, mas se a gente for colocar, né, estatisticamente, vão ser bem baixos os casos. A realidade mostra isso, né? Os cargos
mulheres que têm o mesmo cargo que homens que Mesmo recebem, salário. que não têm o mesmo salário, Isso, né? não tem mais salário. Não tem- mesmo tendo o mesmo cargo, as mesmas responsabilidades, tem cargos inferiores. Isso existe há muitos anos, infelizmente. Isso. E tá estourando esse caso com a Blizzard agora, mas outras empresas também do universo gamer também já sofreram tais denúncias. Exatamente. Como exemplo, a própria Riot, né, que é a detentora do League of Legends, também já sofreu esses tipos de denúncia. E tá certo, né? Acho que quanto mais aparecer, é triste, né, pra gente ficar sabendo o que acontece, mas tem que expor mesmo. Tem que denunciar. Porque às vezes a gente fica pensando, eu particularmente jogo muito Call of Duty. Vou parar de jogar? Não vou parar de jogar. Porque Até porque eu não sei se vai adiantar muita não coisa. é isso. O problema, a gente tem que se manifestar sim, nossa indignação, mas eu acho que principalmente os investidores sim têm que ir contra. O que foi o que aconteceu, o que estourou agora com a Blizzard. Eles perderam, né? Tava tendo todo o processo já dentro, mas os acionistas também entraram com um processo contra a Blizzard, falando, a gente fechou um contrato com vocês e a gente não sabia de nada disso que estava acontecendo. Eles vão perder muito dinheiro. A nossa marca está sendo envolvida com uma empresa que comete assédio sexual e moral contra as outras pessoas. A gente não quer isso. Então, enquanto os investidores não também tomarem uma ação, para essas empresas tá tranquilo, né? Porque ali é onde vai doer no bolso da empresa. Exato. Então, Quando dói no bolso, que a empresa vai mudar alguma a coisa. gente, usuário, é aquela ponta final. Exato. Tipo, né? Não vai uma ou duas pessoas. Se você tem esse pensamento, não, eu vou parar, ok. Tipo, você tá certo em pensar dessa forma. Mas eu acho muito mais difícil vir do nosso lado do que de investidores. Eu acho que eles sim têm que mostrar o poder, né, da reivindicação deles. E é importante lembrar o que é a Activision Blizzard. Né? O tamanho dela. O tamanho dela. Eram duas empresas separadas, a Activision e a Blizzard, e elas se fundiram numa empresa só que ficou ainda maior, porque as duas já eram grandes. Só para vocês terem uma ideia, a Activision, antes de ser Activision Blizzard, já é famosa desde os anos 70 e 80. Lembra de Atari, né? Jogos famosíssimos do Atari, como Enduro, Pitfall, já eram produzidas pela Activision. Anos depois, acho que depois dos anos 2000, que se juntou com a... fusionou? Entrou em fusão com a Blizzard, que também tem muitos jogos, é muito grande. E hoje uma das séries mais famosas é a Call of Duty, tem o Crash Bandicoot, tem vários jogos que ganham milhões de dinheiro, para vocês verem o tamanho dessa empresa. Então foi um escândalo bombástico. Tempo atrás, um dos... Não sei se é o cargo de diretor que ele tinha, que ele também pediu demissão. Sim, foi um dos principais acusados, não é? Não, na verdade ele não tinha sido acusado. Desculpa. Sentiu... Mas provavelmente ele já devia saber de algo. Nunca deu depoimento sobre. Mas provavelmente ele já sabia, ele era um dos principais ali na Blizzard. Porque também tem uma história de uma outra pessoa, não lembro o nome, que um dos acusados, que a direção da empresa tirou também. Sim. O que estava envolvido nas acusações foi... Mais de uma funcionária denunciou a mesma pessoa e essa pessoa foi retirada, foi demitida pela direção da empresa. E a gente não tá falando de desenvolvedor que está cometendo assédio com a sua parceira desenvolvedora. A gente está falando de escalão, alto escalão, né? Exato. Os cargos tops ali direção, dentro, presidência, cometendo esse tipo de assédio com a funcionária. Então a gente vê se isso parte da cabeça, né, da empresa. Imagina mais lá embaixo. Não, eu acho que não é nem imagino lá embaixo. É tipo, se um chefe faz isso com uma funcionária, bota em xeque tudo que aquela empresa faz, né? Tipo, você já associa a marca Blizzard com coisas erradas. É complicado. Essa questão do assédio sexual, né? Não vou nem falar tanto. Mas a questão do assédio moral. Ela citou exemplos lá dentro da empresa que, enquanto ela estava trabalhando, né, no desenvolvimento, eles ficavam numa sala jogando, jogando um Call of Duty. Eles estavam ali se divertindo e usando, né, fazendo com que ela trabalhasse por eles, né? Então, além do assédio sexual, né? Assédio moral, exatamente. Que se dane, vai lá, trabalha você pela gente, que a gente vai ficar se divertindo. E isso lembra muito,
talvez não seja tão fácil de linkar, mas pra mim é muito aquela cena do homem machão na sala vendo futebol. Pedindo cerveja Pedindo pra cerveja, esposa. não só cerveja, me traz cerveja, limpa isso aqui, o cachorro fez sujeira, você é minha empregada. É muito essa relação do machismo com o homem superior à mulher. Isso é uma bosta. Isso, e lá os cargos altos são também só repletos de homens, né? Não tem mulher na liderança lá, né? Exatamente. E isso que pegou pra mim, não sei porquê, talvez por eu já ter entrado, trabalhado quase todo dia numa empresa de games no Brasil, uma empresa gringa com uma sede, uma filial no Brasil, tudo lá nessa empresa era pró-diversidade, pró-sua situação de trabalho. Direitos iguais. Direitos né? iguais. E assim, a ergonomia, o layout, a decoração, tudo é pra tratar bem o funcionário. Você pode levar seu cachorro, as mulheres, sabe, pareciam ser todas bem tratadas. Então isso me chocou profundamente, porque eu não esperava de nenhum tipo de empresa, mas esperava isso menos nesse nicho do mundo corporativo dos games. E sabe o que é mais engraçado? É que daí você pega a declaração deles, eles continuam batendo na tecla que isso não existe lá dentro. Isso, que a empresa não compactua com esse tipo de comportamento. Comportamento que está sendo tudo investigado, óbvio, em sigilo, mas que a empresa não compactua, que não acontece, que ele já vem fazendo diversas palestras, reuniões com seus funcionários, como deve ser a ação dele lá dentro. Ou seja, eles sempre estão dando declarações como se o depoimento de 20, 30 pessoas não fosse nada, tipo, como se eles estivessem mentindo. Sim, e a empresa está certa. A empresa está certa e não, estamos fazendo os treinamentos corretos, estamos mostrando para eles que a gente não aceita esse tipo de comportamento dentro da nossa empresa. O que é mentira, porque tá tendo, existe. 30 pessoas, 30 mulheres estão mentindo e a empresa que está falando a verdade. E é importante dizer que os depoimentos partem das ex-funcionárias, mas quem move o processo contra a empresa é o departamento como do se governo, fosse o nosso Ministério do Trabalho, né? da parte do estado da Califórnia. E o que me surpreendeu, não sei se você viu, a última declaração da empresa, uma das últimas declarações da empresa foi querendo diminuir o órgão de trabalho do governo, como se, olha, o departamento de trabalho está errado, eles estão mentindo. Hello? E também saiu uma notícia, e olha que engraçado, né? A Blizzard, ela contratou um escritório de advocacia que já é muito famoso, que defendeu, eu não lembro qual outra empresa, mas a Amazon, defendeu a Amazon para eles não criarem como se fosse um sindicato. Então é um escritório de advocacia que é especialista em barrar que os funcionários criem sindicatos. Sim. Só um parênteses, por que isso é importante que o Bruno está falando? Porque nos Estados Unidos, os sindicatos não são bem vistos pelas empresas. E nenhum país mas nos Estados Unidos é pior. Nos Estados Unidos, os sindicatos dos Estados Unidos são demonizados, assim. Então eles não querem que os funcionários se sindicalizem. Isso. Então, a Blizzard contratou o mesmo escritório para defender eles, mas eles alegam que não é por essa questão de sindicato, e sim pela competência do escritório. Mas tá óbvio que não, né? Tipo, eles também já buscaram alguém dentro da área que já, caso os funcionários venham também querer criar um sindicato, já contrataram um escritório de advocacia muito forte, que já ganhou uma causa, né? Como eu disse, na Amazon. Então, para defender eles frente a essa situação. Então, de besta, eles não têm nada. Eles sabem a sujeira que existe ali dentro. E é triste, mais uma vez é triste você saber que uma empresa com esse tamanho, ao invés de estar lutando em pró, né, do bem-estar do seu funcionário, da qualidade, porque é muito escroto, mano. Você pensa, por que eu não vou buscar o meu funcionário trabalhar bem? Porque ele trabalhando bem, ele vai ter um bom desenvolvimento, ele vai fazer coisas legais para minha empresa. A empresa vai só e eles estão fazendo o oposto, eles estão indo contra o que os ex-funcionários deles estão falando. Muita gente que deve trabalhar lá dentro sabe o que deve sofrer assédio e não dá algum depoimento por medo de perder o emprego. Sim. E só que trabalha infeliz ou com uma certa insegurança. O que não faz muito sentido, né? Se você, como dono de uma empresa, tem um funcionário infeliz, ele vai produzir menos, ele não vai produzir com qualidade, né? Sim. Uma coisa importante uma empresa, né, a entidade jurídica não é uma pessoa, né? A gente chama de pessoa jurídica, não é uma pessoa, não é um ser humano.
quem comete esse tipo de crime são seres humanos. Então você pensa assim, se uma empresa que tem um ambiente que é contra assédio, que é a favor da igualdade, trata as mulheres de forma igual, se esse é o perfil da empresa, né? Tá nas visões, valores e sei lá o que da empresa, e aparece um funcionário que age dessa forma, que é contra o perfil da empresa, e se essa pessoa é identificada, denunciada, e a empresa já corta o mal pela raiz, né? Exatamente, já corta esse funcionário para manter o perfil da empresa. Para chegar nesse ponto, uma empresa desse tamanho, com mais de 20, 30 depoimentos contrários, é porque são tantos funcionários, são tantos líderes, tantos diretores que têm esse hábito que já virou regra. A regra, o que deveria ser tratado como exceção criminosa a ser punida, acabou sendo a regra. Como o Roger disse agora, me fugiu tudo que eu pensei em falar, mas fica, acho que a indignação de saber que ainda exista, né, esse tipo de assédio dentro de empresas em geral. A Blizzard foi apenas, acho que mais uma, né, que estourou aí, ainda mais por ser uma empresa americana lá no estado da Califórnia, né, ter tomado toda essa repercussão por ser no mundo game e tal. Mas é triste de saber que as mulheres ainda sofrem isso. E o mais triste é saber que a empresa não está tomando providências para que isso pare de acontecer. Como o Roger comentou um pouquinho atrás, está implantado isso, parece estar implantado dentro da Blizzard, e enquanto não fizerem uma faxina de cima para baixo, eu acho que dificilmente vai mudar essa cultura lá dentro. Está enraizado e os líderes ali parecem que não estão se ligando muito para os funcionários não. E o que eu quero deixar, duas mensagens, né? Por quê? Por que falar sobre isso é importante? Primeiro, quantas empresas isso não acontece e a gente não sabe? Quantas mulheres não sofrem assédio moral ou sexual não falam por medo de perder emprego? E a outra coisa é, o que nós, como homens, nós não passamos por isso. Nós podemos ter outros tipos de assédio, outros tipos de problemas na empresa, mas assédio sexual é uma coisa muito machista para o homem e para a mulher. Sim. Então, a gente como homem, que não passa por essas situações, não passa por várias outras que as mulheres passam, a gente tem que isso serve pra gente refletir as nossas posturas. Como a gente é no trabalho, como a gente trata as mulheres no geral, na vida como um todo e principalmente no ambiente de trabalho. A gente não pode cair no erro de achar que só homens muito maus, filhos da mãe, é que fazem isso. Não. Né? Qualquer pessoa pode, dependendo dos fatores, do ambiente, ser levado a fazer isso. Então, essa é a reflexão que a gente, homem, tem que fazer e tomar cuidado para nós. Fica aí, né? Essa bola que o Roger levantou. E a gente também vem para você também fazer uma pergunta. Você já viu, você já presenciou algum tipo de assédio sexual ou moral dentro da empresa que você trabalha? Vou fazer um pouco diferente. Às vezes também não é o fato só de conversar aqui com a gente. Reflita também sobre o assunto, porque também é um assunto delicado, você não precisa expor isso. Mas pensa nisso, na sua colega do lado lá do seu trabalho. Você já viu, talvez, ela passando por alguma situação que pra você às vezes foi uma brincadeirinha besta? Não, pra você foi uma brincadeirinha besta, mas e pra ela? E para as mulheres que estão assistindo a gente, sim, né? Se você quiser falar sobre isso, seja muito bem-vindo, a gente quer ouvir você. Se você passou por uma situação, ouviu uma situação de uma outra mulher, fale com a gente. Mas se não, né, o que a gente como homem pode aprender ainda mais? O que acontece nas empresas que a gente não sabe, que a gente pode contribuir e ajudar vocês. Isso aí. Certo? Conversa com a gente, porque esse assunto é sério, é grave e a gente precisa combater. Né? É isso. Fechou? Fechou. Então valeu. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.